aí aplicados a esses materiais. Outro bastante conhecido aqui, pessoal, coeficiente de Poisson, tá? Então, para o cálculo de coeficiente de Poisson, né, dependendo aí da direção, né, onde eu vou aplicar esse cálculo, né, eu tenho aqui, né, que a deformação em x, né, menos a deformação em x dividido pela deformação em z, tá? Que ela pode ser igual a menos, novamente, a deformação em y sobre a deformação em z também. Por quê? Eu tenho essa distância final que vai ocorrer aqui, né, do que eu estou considerando como meu eixo z, e a deformação que vai ocorrer nessa área de seção transversal, para x e para y. E disso eu tenho como determinar o meu coeficiente de Poisson. Então, para materiais isotrópicos, lembrando, né, material isotrópico, independe aqui, né, a resposta do comportamento mecânico em relação à direção de onde eu aplico essa força aqui. Se o material for anisotrópico, né, então vai depender, né, a direção onde eu vou aplicar a força. Então, por exemplo, se eu aplicar a força nesse sentido ou nesse sentido aqui, no material anisotrópico eu vou ter respostas diferentes. No material isotrópico, né, não tenho respostas diferentes para o cálculo, né, de coeficiente de Poisson. Eu consigo utilizar essa fórmula aqui, que correlaciona, né, o módulo de elasticidade com o coeficiente de Poisson. Tá? Aqui um exemplo, tá, pessoal, de um exercício envolvendo, né, esse cálculo. Né? Então aqui eu tenho uma tensão de tração, né, e ela é aplicada a um bastão cilíndrico de latão com diâmetro de 10 milímetros. Né? Pede para determinar a carga, né, para produzir uma alteração, né, de 2,5 vezes 10 a menos 3 milímetros no diâmetro, né, e ele dá como dado, né, o coeficiente de Poisson e o módulo de elasticidade. Né? O coeficiente de Poisson, né, para o latão 0,34 e o módulo 97 gigapascal. Bom, como que nós vamos calcular isso daqui? Pela fórmula, né, do coeficiente, eu tenho aqui que esse epsilon subíndice x aqui, né, menos epsilon subíndice x, é igual a variação no diâmetro, né, sobre o diâmetro inicial. Qual que é a variação no diâmetro? Bom, o exercício aqui já forneceu 2,7 vezes 10 a menos 3 milímetros. Essa aqui é a alteração final que eu quero determinar, porque ele pede para eu descobrir a carga. Né? Então, eu tenho aqui o meu diâmetro inicial, eu tenho a minha deformação total, né, do diâmetro reduzido. Ok. Com essa deformação final, eu consigo colocar isso aqui na fórmula de coeficiente de Poisson para determinar o coeficiente específico, né, de Poisson, substituindo essa deformação final, esse diâmetro final, e, né, o meu coeficiente de Poisson no cálculo aqui que eu tenho para a tensão, né, que é o que eu quero determinar, eu substituo, né, esse meu coeficiente de Poisson, que eu determinei, tá? O deslocamento final e o módulo de elasticidade. Eu descubro que essa carga aqui necessária para que eu altere, né, o diâmetro desse cilindro aqui em 2,5 vezes 10 a menos 3 milímetros é 71,3 megapascal. Só uma aplicação de fórmula aqui bem simples. E com essa tensão, que eu vou determinar a carga, né, força sobre área, né? Então eu tenho aqui, o que eu vou descobrir? Né? Eu tenho esse diâmetro final, tá? Tenho a área inicial e tenho a tensão a gente acabou de calcular. Tensão aqui, 71,3 vezes 10 a menos 6 newton por milímetro quadrado, vezes o diâmetro inicial, que eu descobri no cálculo. A partir disso, né, na fórmula de área por diâmetro, eu tenho como determinar a minha força, tá? De 5.600 newtons, que é o que o exercício pede, né? Determinar a carga para produzir a alteração. Essa carga final, tá bem? Bom, aqui, né, relembrando um pouco, né, em termos de propriedades dos materiais, né? Para alguns deles, né, elas variam conforme a direção cristalográfica, né, que é o que a gente chama de anisotropia aqui, né? Porém, a maioria dos materiais pode ser considerado isotrópico, devido à distribuição aleatória de grãos, tá? Assim, quando eu tenho um material policristalino, eu tenho, né, essa consideração dele como um material isotrópico, do ponto de vista cristalográfico. Por quê? Reparem aqui nessa tabela, pessoal. Aqui tipos de materiais, né, tenham módulos de elasticidade em relação ao quê? A direções em que eu aplico isso aqui, né, essa força, né, no plano cristalino. Então, para o alumínio, né, o alumínio é um material relativamente aqui anisotrópico, né? Se eu aplicar uma força aqui, né, o módulo de elasticidade dele na direção 1,00 é 6
63,7, desculpa. E na direção 110 é 72,6. Tá? Por exemplo, o tungstênio ele é realmente, verdadeiramente um material isotrópico. Por quê? Independentemente da direção do plano cristalográfico que eu estou aplicando essa carga, o módulo de velocidade dele é o mesmo. Tá? Já o ferro e o cobre são materiais extremamente, né, anisotrópicos. Por quê? Numa direção, né, como na 100 aqui, por exemplo, eles têm 66,7 e 125, né, respectivamente, né, gigapascal de módulo de elasticidade. Já na direção 111, eu tenho para o cobre, né, 191,1 e para o ferro, né, 272,7. Tá? E isso é devido, né, a esses vários arranjos cristalográficos presentes dentro do mesmo material, que é bastante comum. Tá, pessoal? Mas em materiais aqui a gente não tem só deformação elástica, tem a deformação plástica. Quando ocorre essa deformação plástica? Na maioria dos metais, né, o regime elástico persiste até a deformação, né, de cerca de 0,05, tá? Em termos de deformação. A partir desse ponto, né, partindo dessa deformação, ele já não obedece mais essa lei de Hooke. Tá? Então resulta numa deformação permanente, tá? E não recuperará mais, né, o dimensional, que é a parte de deformação plástica. Tá? Na elástica ele tende a retornar, né, a dimensão se eu remover a carga aplicada. Né? Corresponde à quebra de ligação química, né, e formação de novas ligações nos átomos vizinhos. Então o que acontece? Eu tenho lá meu plano cristalino, meus materiais cristalinos. E eu estou aplicando, né, uma carga, por exemplo, nesse sentido aqui. A partir do momento que essa tensão ela excede essa força de ligação, essa ligação ela vai ser quebrada. A partir do momento que essa ligação for quebrada, eu não tenho mais como regenerar esse material, logo ele não tem mais como retornar à dimensão original. Tá? Então, até o momento que não ocorreu a quebra dessa ligação, eu ainda estou falando de zona elástica. Acima desses valores aqui, né, que excede essa ligação, né, energia de ligação entre esses átomos aqui, ó, ocorreu uma quebra, ele vai, no caso dos metais, se reestruturar, fazer uma nova ligação com os átomos vizinhos. Por quê? Por que ele vai se ligar com os átomos vizinhos? Porque a eletronegatividade e o compartilhamento eletrônico nesses materiais é bastante semelhante. Então, ele possibilita, em função dessa semelhança entre essa vizinhança aqui, que ele quebre essa ligação e refaça a ligação para o átomo seguinte. Mas essa nova ligação ela não vai ter mais essa energia. E essa aqui que foi quebrada já reduz a resistência, a tração, né, ou a deformação que eu tinha originalmente no material que não foi deformado. É por isso que eu já não tenho mais como retornar dimensionalmente. E eu estou falando de uma nova região aqui de deformação plástica. Tá? Na curva isso aqui fica bastante evidente, né, pessoal? Então, nessa região aqui, ó, vendo? Toda essa parte aqui eu tenho, né, região elástica, tá? Por quê? Ela é praticamente uma reta, tá? Você não tem inclinação, não tem curvatura. Como que eu sei disso? Em função dessa proporcionalidade. A partir do momento que eu tenho, né, uma curva, eu já não tenho mais proporcionalidade em relação à tensão e à deformação resultante. Tá? Então, nessa região aqui, o que ocorre, né? Ocorre, né, o que nós chamamos de limite de escoamento. Esse escoamento é justamente em função, né, do que nós vimos aqui da quebra desses átomos aqui, né, da quebra dessas ligações aqui na rede cristalina do material. Então eu tenho aqui uma deformação, no momento onde ocorre a quebra, eu tenho uma redução da tensão que o material consegue resistir, no momento que ele se reestrutura aqui, né, quimicamente, ele novamente vai começar a resistir. Mas da onde que vem essa nova, né, resistência à deformação dessa nova ligação? E aí ela já não é mais proporcional. Tá? Seguindo, né, em termos de regiões aqui. Então, para limite de resistência à tração, né, eu tenho um ponto máximo para a curva, né, escrito como um M. Né? Então, nessa região M aqui, ó, eu já tenho, né, uma deformação, né, plástica para esse material. E no F aqui, pessoal, é o momento onde o meu corpo de prova vai fraturar. Tá? Então, são as...